E aí, bom dia. Olha esse cabelo, meu Deus do céu. Ô, meu irmão, e aí? Como é que vocês estão? Eu tô meio rouco, não sei o que tá acontecendo, acho que é, né, ficar falando muito. Mas e aí, galera, tudo bem, turma? 6 horas da manhã. Lembrando que semana que vem eu vou estar ministrando cursos à noite e aí vai ficar complicado. E aí, deixa eu até falar qual é o curso. Eu tô em parceria com uma empresa chamada do João Shimonek, chamada Comunidade 9010. E ele fez um convite muito legal de a gente falar sobre marketing digital, especificamente para advogados. E aí eu vou tratar das questões relacionadas a o que o código de ética da OAB permite para que o advogado ele possa divulgar seus serviços nas redes sociais, né? No Google, no Instagram, no Facebook e assim por diante. E aí ele vai falar da parte de marketing digital e eu vou falar da parte de código de ética. Então, recebi esse convite, estou muito feliz e assim, esteja perto de pessoas boas, né? De pessoas que realmente são possam agregar valor. O João Schmalneck é um cara com muitos resultados, né? Ele é um cara que pô, tem muitos negócios e hoje está se dedicando intensamente para a educação, que eu acho que é o caminho para tudo. Quando você estuda, por exemplo, para a gente estar aqui todos os dias às 6 horas da manhã, obviamente que você tem que se preparar para isso. E aí é interessante que quem cresce é você, né? É muito interessante isso. Então, por exemplo, eu aqui preparando aulas para estarmos juntos e falando sobre metas e objetivos. É bom que se lembre, porque um dos pontos primordiais para que haja um crescimento exponencial da sua carreira, da sua vida como um todo, é você estabelecer metas e objetivos. E é interessante que estabelecer metas e objetivos tem a ver com uma espécie de vitória particular. Ou seja, você conseguir ser disciplinado e conseguir atingir metas e objetivos é interessante. Conseguir principalmente entrar num método para que os resultados comecem a aparecer e assim, Rafael, não apareceu ainda estou mais ou menos, ainda não vi, não tem problema. Desde que você esteja no trilho, esteja vivendo a disciplina, vivendo a busca disso. Né? E aí pode acontecer, e vai, óbvio, porque nossa vida é feita de ciclos, de você desestimular no caminho, natural. A questão aqui não é o quanto eu continuo persistente no processo, mas é o quanto não é o quanto eu consigo, né, realizar, mas é o quanto eu continuo persistente. É isso aí. O quanto eu sou persistente no processo de me manter dentro de um padrão. E aí e a gente, alguns autores, e eu também concordo, chamam isso de vitória particular. Porque quando eu consigo vencer alguns desafios que eu mesmo me imponho, sem necessariamente ter ninguém me impressionando externamente, eu estou sendo vitorioso comigo mesmo. E olha, é interessante, porque quando você está num processo de busca dessa natureza, de ter uma vitória particular por conta dos desafios que você mesmo se impõe, você se habilita, vamos colocar assim, a ter a chamada vitória pública. Por quê? Porque, em primeiro lugar, a vitória particular é eu comigo mesmo. Eu ser disciplinado ao ponto de conseguir é, estabelecer um padrão que me leve a ter um peso ideal, estabelecer um, um método, uma maneira de estudar todos os dias,
de ter, eu não diria nem resultado, porque lembra, o resultado é consequência, mas, por exemplo, de disciplina no trabalho e assim por diante. Então, eu estou dentro da vitória particular. Agora, vamos lá. Eu, dentro da vitória particular, né, dentro desse processo de vitória particular, eu acabo esquecendo que eu preciso passar para a próxima fase. A vitória particular, basicamente, só para que a gente não tenha, antes de ir para a próxima fase, que é a vitória pública, e aí é um caminho muito interessante, rapidinho que eu vou pegar aqui. Ela passa objetivamente por alguns princípios, né? Porque lembra, quando você tem um nível de maturidade de dependência, sequer vitória particular você está tendo. Dependência lembra, nós chegamos a falar sobre isso. Bom dia, Regiane. Dependência é quando você não consegue assumir a responsabilidade, quando você põe culpa no externo, quando você acha que todo mundo tem que te servir, que você é vítima de tudo, que as pessoas não te entendem, está vivendo a dependência. Então, para eu poder, em primeiro ponto, ter a vitória particular, que é o primeiro, assim, o primeiro regramento para a construção de quem você quer ser, eu tenho que passar por pelo menos três pilares, que é o pilar que nós já falamos, da proatividade no sentido de assumir 100% a responsabilidade pelos seus resultados. E aí, gente, isso é importante, Regiane, e quem estiver aí, é importante entender que quando eu falo assumir os resultados, não é ser insano e dizer que agora tudo é culpa sua. Afasta isso do processo. Assumir a responsabilidade é você sempre fazer a pergunta certa. O que eu poderia ter feito de melhor para que os resultados fossem melhores? O que eu deixei de fazer que poderia ter sido feito para que eu tivesse um resultado melhor? O que eu fiz que poderia ter feito melhor? E assim por diante. A pergunta é sempre voltada para você. Tem coisas que não dependem de você, tem coisas que dependem de outras pessoas. Então, a vitória particular, para começar a construir uma vitória particular, antes de pensar na vitória pública, deve passar especificamente por sair desse estado emocional, dessa maturidade de dependência para a independência. Esse é o primeiro ponto. Então eu saio desse estado, vou para o outro. Em primeiro ponto, sendo proativo no sentido de assumir a responsabilidade. Interessante que proatividade, por exemplo, alguns autores quer dizer ser autorresponsável. Para outros, chamam-se de autorresponsabilidade, etc. Né? Depois que eu tenho essa consciência de que eu devo viver assumindo realmente, buscando entender qual é o meu papel de protagonista nesse contexto, aí eu vou para o objetivo em mente. Porque não basta também eu aleatoriamente viver assumindo a responsabilidade sem passar para o próximo passo para começar a materializar minha vitória particular. Então eu vou para o segundo passo, para o segundo pilar, que vou estabelecer objetivos e metas. E esses objetivos eles são a curto, médio e longo prazo. E aí esse é o pilar que a gente está trabalhando. O poder de se estabelecer objetivos e metas e ter isso como uma rotina diária para saber que tudo que eu faço no aqui é congruente com esse objetivo, com essa meta que eu estou estabelecendo. E depois, lembra que nós falamos sobre os quadrantes de prioridade de tempo? Pois é. E aí eu estabeleço o que é mais importante. Bom dia, João. João acordou, meu filhão aqui. Bate lá com a mamãe que ela está dormindo ainda. E acordou cedo. Hoje ele acordou cedo. Então, assim, os 3 pontos, vamos lembrar. Assumir a responsabilidade. Isso para começar a ter a vitória particular. Começar a sair de um nível de maturidade de dependência para viver
um nível de maturidade de independência. Então, o primeiro ponto é, pô, sou responsável, assumo que poderia ser melhor. Sabe aquele aluno que não põe a culpa no professor porque tirou nota ruim? Pois é. Esse cara não está sendo autorresponsável. Então, o primeiro ponto é lembrar disso. Segundo, estabelecer metas e objetivos de forma sistemática. Não é só eu quero tal. Saber estabelecer metas e objetivos, que é, inclusive, o cerne dos nossos encontros. E terceiro, estabelecer prioridades. O que é mais importante? Tanto que quando nós formos estudar mais profundamente sobre isso, quando formos estar juntos num momento fechado, o cronograma de produção da sua produtividade, o cronograma que vai estabelecer uma produtividade eficaz, passa necessariamente pelas prioridades do dia em primeiro lugar. Então, se você põe lá que tem que fazer tais coisas, antes há um quadrante de prioridades, para que você enxergue de forma muito clara o que é o mais importante para aquele dia, antes de qualquer outra coisa. E aí saber dizer não para as outras coisas que não interessam no caminho de construção dessa vitória que a gente chama de vitória particular. Então a vitória particular passa exatamente por esses três pilares. Autorresponsabilidade, ou assumir 100% da responsabilidade, o nome não interessa, o que interessa é o conteúdo. Estabelecer metas e objetivos e estabelecer prioridades. Quando eu consigo viver esse tripé, e quando eu digo que eu consigo viver, eu nem atingi resultados ainda, só estou vivendo isso. Acontece alguma coisa, eu não culpo ninguém, beleza, estou no trilho. Eu realmente sei exatamente onde eu quero chegar, está lá, está muito claro qual é o peso que eu quero ter, qual o faturamento que eu quero ter na minha empresa, qual a qualidade de vida que eu quero ter com as pessoas que eu mais amo. Quando está muito claro isso, aí eu também estou no segundo passo da minha vitória particular. E quando eu estou caminhando nessa direção, congruente com essa meta, objetivo, estou caminhando para a minha vitória particular. E aí, no terceiro ponto, quando eu sei estabelecer as prioridades e consigo vivê-las diariamente, eu também estou na vitória particular. E aí é tremendo, porque quando eu estou no fluxo, no flow da vitória particular, e começo a me habilitar naturalmente, ou seja, por consequência lógica, a estabelecer a minha vitória pública. E aqui, lembrar do diferencial da vitória particular para a vitória pública. A Regina está falando, exatamente, a parte de estabelecer as prioridades eu utilizo para que as demandas sejam atendidas de acordo. Exatamente, Regiane, a questão aqui porque a gente acaba se perdendo no caminho, né? Quando você não tem você não faz, porque às vezes a gente tem consciência, sabe que seria ideal estabelecer, mas eu não. Eu chego no escritório, já aconteceu muitas vezes comigo, chegar no escritório, e a minha parceira lá, minha secretária, Maria José, vira para mim e diz, olha, tem tal coisa, e eu vou fazendo. Em vez de dizer assim, não, se as prioridades são essas, eu vou lá, faço primeiro elas, e depois, eu digo, então, agora, mas qual é a demanda que nós temos? Para poder saber dizer não, e por mais que seja importante, é só perguntar o que é mais importante, e assim eu produzir de uma maneira mais eficaz. Bom, estou dentro do processo de construção da minha vitória particular. E aí, isso me traz satisfação pessoal, isso traz um aumento, obviamente, dos resultados por conta do aumento da produtividade. Começo a estar no caminho. Para que eu comece a pensar depois de viver isso, basicamente estou vivendo independência, eu não estou mais no nível de dependência, eu começar a dar os passos para a vitória pública. E a vitória pública tem a ver, obviamente, com os relacionamentos. Começa com os relacionamentos mais íntimos, né, familiares, depois dos relacionamentos das pessoas que você convive no trabalho,
E depois, obviamente, das pessoas que passam a te conhecer por conta do que você faz, por conta daquilo que você... Porque lembra, o que nos faz ter sucesso do ponto de vista profissional, não, obviamente, isso aqui é uma crença que pode ser útil, é o quanto eu tenho a qualidade no meu trabalho, a qualidade naquilo que eu faço, quando eu realmente estou buscando essa qualidade, e é óbvio que às vezes a gente não é 100% e nunca vai ser, mas faz assim mesmo e vai aprimorando no caminho, e tem muita gente que trava aí, porque se auto-intitula não capaz suficiente para entrar numa empreitada, num projeto, e aqui vai uma sugestão que funciona muito, que tudo isso traz, essa insegurança, esse medo, ele tá aí, né? Ele acontece. Aí a pessoa trava, ela diz, não dá, porque eu não tenho o doutorado que eu precisava ter para falar sobre isso, eu não tenho mestrado, não, porque eu não tenho a competência, porque eu não tenho o empirismo, né? A experiência lá na ponta de... Peraí, aí esses pensamentos trazem medo, trazem insegurança, e a pessoa trava. Ela não faz, ela fica lá. E aí qual é o convite? O medo ele vai acontecer, mas eu vou e faço com medo mesmo. Eu vou lá e faço com medo mesmo. Eu agora adquiri um curso sobre lançamentos de um cara muito famoso que eu admiro pra caramba, e estou estudando todos os dias também, na noite, inclusive à noite meio cambaleando, né? Porque tenho acordado. Hoje eu acordei 4h30 da manhã e fiquei estudando aqui, fiquei meditando. Lembra que eu, de manhã, Regiane, faço o Milagre da Manhã? Então, antes de preparar o nosso bate-papo, eu também medito, oro, declaro o dia, escrevo, né? Tá aqui meu caderninho, tudo escrito, eu sempre falo, eu ressalto isso. E aí, acordei assistindo aula e tal. Uma das coisas, um dos princípios para que você, por exemplo, lance um curso online, ou lance um curso presencial, ou estabeleça um novo projeto, só um exemplo, porque eu estou inserido nesse contexto, é você saber que tem limitações, que às vezes, que obviamente nunca vai ser 100%, mas vai lá e faz, mesmo assim, com base nesses princípios de independência, de vitória particular, quais sejam o de assumir a responsabilidade, estou falando do link, né? O de começar com o objetivo em mente e, obviamente, estabelecer as prioridades. São os 3 pontos. A Regiane está falando assim, é fácil deixar que o momento e algumas urgências vão tomando conta. Pois é interessante, porque lembra quando nós falamos do quadrante, a Regiane é fantástica, e aí minha parceirona, porque está comigo todos os dias, eu estou impressionado com a tua disciplina, e eu quero estar perto de pessoas como você, pessoas assim que sejam disciplinadas, porque a gente se ajuda nesse processo. Parabéns, eu sou muito grato. E eu acho que, só para lembrar, hoje à noite, senhores, nós temos o nosso encontro, né, às 21 horas, Dream Page, vou até dar o endereço aí, para quem assistir em outro horário, DREAMPAGE, Dream Page, _MKT, de marketing, né? Vamos estar hoje falando sobre algumas obras, e uma delas eu vou logo adiantar, são os 7 hábitos, que para mim vão ser, é uma obra fantástica, que me ajuda e é um livro de cabeceira para mim, né? E nós temos aí nosso bate-papo, né? Muito, muito legal falar sobre questões dessa natureza e estar perto de pessoas como você, Regiane, que tem essa pegada, inclusive com projetos de marketing digital. Muito bom. Vamos estar juntos, hein? Hoje às 9. Então, o que acontece? Então, a partir do momento... claro, spoiler, né? Não tem problema, contanto que a gente realmente debata lá algo que seja relevante. Então, assim, aí eu começo a entender o seguinte, que com essas bases de disciplina pessoal e gerenciamento pessoal, eu, dentro de um processo
devo lembrar que há uma base fundamentada na operação. Operação que eu digo é você meter a mão na massa e lá fazer, eu preciso fazer alguma coisa, por exemplo, se eu for lançar aliás, vou lançar, né, mas estou estudando para isso, um curso online, em tese, os vídeos, quem vai filmar, quem vai fazer os cortes, eu já posso meter a mão na massa para aprender, quem vai fazer as landing pages, já posso aprender. Isso não quer dizer que eu vou fazer sozinho, pode ser que eu tenha, por exemplo, a Zoom Page comigo, mas assim, eu tenho que entender o processo para sair da operação. E depois, e no segundo nível, o tático, né, que para o meu mundo, por exemplo, como advogado e tenho escritório jurídico, para quem tem escritório jurídico ou para quem tem um serviço, entender o seguinte, no tático é ter alguém que saiba administrar de forma concisa e delegando aquilo para não ficar no operacional. Então, a partir do momento em que eu saio do operacional e vou para o tático, eu começo a estabelecer o que cada um, de forma congruente e principalmente avaliar de forma avaliativa, ou seja, eu saber se a pessoa tem competência, né, para exercer aquela delegação, eu começar a delegar. E aí, óbvio que no começo, quando você começa o processo de construção disso, você deve, antes de delegar, você deve estar junto. Você deve ser um exemplo, ensinar a fazer, mostrar para a pessoa como você faz e tem dado certo. Para a pessoa replicar, para você fazer um discípulo. Não um discípulo que vai levar as mazelas juntos, não, mas que vai levar as coisas boas daquilo que você já faz. Então eu estou indo para o tático. E óbvio, na ponta dessa pirâmide nós temos o estratégico, que é exatamente a função das costuras dos projetos, onde você não está no operacional, onde você não está no tático e está no estratégico para estabelecer o que deve ser estabelecido, simples assim. Então, para isso, a gente deve, sim, aprender a delegar. Só rapidinho, que acho que o João me chamou aqui, não sei se vocês ouviram aí. Espera aí, que eu estou aqui. Não, tá, beleza. Então, assim, voltei. A nossa visão de uma vitória particular para uma vitória pública começa em eu sair dessa condição operacional para poder começar a delegar e, obviamente, estabelecer um trilho de estratégias. Quando eu estou nesse nível de estratégias, eu já tenho um time abaixo de mim. E aí você entende que a necessidade de antes passar pela vitória particular, através desses 3 pilares, para poder começar a ter um time onde você vai efetivamente delegar a quem tem competência para isso e, obviamente, você vai ensinar isso a essas pessoas. Bom, hoje eu vim tratar disso e já vamos para o final, porque essa é a intenção, a gente ficar uns 20 minutinhos, aí no máximo meia hora, para falar sobre vitória particular. Vitória particular é pressuposto para a vitória pública. É pressuposto, eu não posso pular essa etapa. Porque aí sabe o que acontece? E é importante lembrar, se você pular a vitória particular, esquecendo esses 3 pilares de estabelecer metas e objetivos, de estabelecer as prioridades que você tem e de assumir a responsabilidade pelos seus atos, pelos seus resultados, se você pula isso, você acaba até talvez consiga ter uma espécie de vitória pública, um pseudo-vitória pública, só que isso é raso. Por quê? Digamos que você seja um líder de uma equipe que não viva a autorresponsabilidade, que não viva a proatividade, conforme Stephen Covey fala, e chama, é a mesma coisa. Na verdade, o nome é o mesmo, o nome é diferente, mas é a mesma coisa, é o mesmo princípio. Que não viva o estabelecer prioridades, que não viva o de olhar, ter uma visão com metas e objetivos bem claros. Assim, vamos lembrar que para que eu viva a vitória particular, os 3 pilares têm que estar
presentes. Se faltar um deles, eu já não estou vivendo a minha vitória particular. E eu já não estou habilitado para viver a vitória pública. E a vitória pública tem a ver com liderança, com estar com pessoas, né? Então, beleza, não tem nenhuma delas, não tenho a proatividade de assumir a responsabilidade. Caramba, tu imagina quando der alguma coisa errada na hora que tu está comandando um time. Qual é a primeira coisa que a pessoa pode fazer quando ela não tem inserido nela a crença da proatividade, do assumir a responsabilidade? A de culpar o estagiário, por exemplo, coisa que aconteceu na área jurídica, eu era estagiário, e como eu tinha pseudos líderes que diziam a culpa foi do estagiário, a culpa foi do estagiário. Então, entendeu? Exemplo. Então esse cara, por mais que esteja naquele cargo de liderança, naquele cargo de chefia, ele não é ele não está exercendo a vitória pública sobre me influenciando positivamente, justamente porque ele não vive a vitória particular. Ele não está no pressuposto necessário para viver a vitória pública. Porque a vitória particular a vitória pública não pode existir sem a vitória particular. A vitória minha, comigo mesmo, através desses princípios que a gente tratou essa manhã. Então, o cara vai lá e culpa o outro. Culpa o garoto. Porra, ferrou. Então não dá. Ou então, o cara que tem um time, mas não sabe onde quer chegar. Aí, o pessoal assim meio que aleatório, por mais que ele esteja comandando aquele time, a vitória pública ela fica comprometida porque o cara não tem metas. E ele não passa isso adiante. E por fim, ele não sabe dizer não. Não sabe dizer não, tudo ele faz, ele fica assoberbado, é tudo nas costas dele, não sabe delegar. Não sabe ser exemplo para as pessoas que ele delega para poder fazer como ele faz. E aí imagina um time comandado por alguém, que não tem esses pressupostos. Então o convite é, foque, no primeiro momento, em estabelecer a sua vitória particular, aprimorar ela, para que você torne ela um hábito, e para começar, obviamente, concomitantemente, mas sabendo que eu preciso aprimorar esse pressuposto, a delegar, a comandar uma equipe e um time. E aí você se torna um líder. Mas um líder de verdade. Um líder que... Aí, detalhe, tá? Depois que eu saio da vitória particular e começo a viver a vitória pública, há outros pressupostos que não os da vitória particular, que precisam estar inseridos para eu realmente ser um verdadeiro líder. Que a gente vai ver lá na frente nas nossas conversas. Combinado? Senhores, é isso que eu tinha para falar hoje. O convite é, vamos manter a nossa vitória particular. E o convite é, vamos pensar, obviamente, em estar juntos num projeto chamado Desenhando Sua Vida. Inclusive, eu estou preparando já a página desenhandosuavida.com.br para que a gente trate do pressuposto, metas e objetivos para construir essa vitória particular, começar a construir para poder liderar pessoas e, obviamente, crescer como pessoa e como profissional nos nossos negócios. Simples assim. Então, hoje à noite, eu e a Regiane, Dreampage _ MKT, aqui pelo Insta, falando sobre o nosso bate-papo, né? Às 21 horas. E vai ser uma honra poder estar contigo, Regiane. A gente tem muita coisa para tocar aí, muita coisa para conversar. E eu espero que eu seja útil hoje à noite para a nossa audiência. Tá bom? Até amanhã, 6 horas. Lembrando, semana que vem não tem, porque eu vou estar em curso. Vai ficar bem complicado. Os cursos vão até 10h30 da noite. E aí não vai dar para a gente ficar nesse horário. Mas a gente vai ter momentos, sim, num outro horário de live. Tá bom? Valeu, bom dia. Tchau.